Só o Senhor é merecedor de toda adoração. Não temos outro Deus além de Ti. E nós reverenciamos a Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua companhia aqui. Mas principalmente obrigado pela Tua companhia dentro de nós. A cada dia, a cada instante, temos a certeza, a convicção da Tua presença dentro de nós, nos guiando em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. És bem-vindo neste lugar. O Senhor possa fazer aquilo que o Senhor queira fazer, do jeito que o Senhor queira fazer. Nós submetemos nossas vidas ao ministério do Teu Espírito Santo, porque sabemos que do Teu jeito é melhor. Oh, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Vocês podem se assentar. Obrigado, pessoal. Vocês ficaram me devendo uma música. Outra hora a gente canta ela. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão prontos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu pegar uma cola minha aqui. Sabia que pastor tem cola? Não sei como é que fala isso aqui em Portugal. Cábula. É uma cábula. Glória a Deus. Pastor tem cábula. O tema da ministração de hoje, irmãos, é acesso e autoridade. Você pode falar assim, glória a Deus? Você fala assim comigo, acesso e autoridade. Duas coisas distintas, irmãos, mas que, vez por outra, as pessoas tendem a confundir um pouco. E eu vou te falar um pouco mais a respeito disso. Você vai perceber ao longo da ministração de hoje por que as pessoas às vezes confundem as coisas. Porque acesso, irmão, é uma coisa, autoridade é outra. O acesso você teve através do sangue de Jesus, como foi muito bem instruído aqui hoje pelo pastor Murilo. O sangue da nova aliança nos deu um novo e vivo caminho. Nós podemos acessar a presença do Senhor através do sangue. Até então nós não tínhamos essa chance, irmãos. Era impossível a mim e a você, pobres mortais, acessarmos a presença de Deus, porque não nos competia. Era somente um grupo específico de pessoas e muito reduzido. Era somente para o sumo sacerdote. Esse podia entrar na presença do Senhor. Os demais, não. Eu e você, não. Mas vem Jesus nessa terra, morre na cruz, derrama o seu próprio sangue, e quando ele derrama o sangue, algo acontece no mundo espiritual. O véu que separava foi rasgado de cima para baixo, e agora eu e você podemos até entrar na presença do Senhor sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Por quê? Por causa do sangue. E as pessoas, de vez em quando você ouve as pessoas dizendo assim, seja curado no sangue de Jesus. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A autoridade, ela vem pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Jesus morreu, o sangue derramou, nós entramos na presença dele. Agora, na presença dele, ele nos deu o seu nome. E é com o seu nome que nós usamos para chamar à existência aquilo que a gente crê. É no nome de Jesus que nós repreendemos espíritos malignos, é no nome de Jesus que nós repreendemos enfermidade, é no nome de Jesus que nós chamamos dinheiro, é no nome de Jesus que nós chamamos prosperidade, é no nome de Jesus que a gente clama por situações que aparentemente são intransponíveis e as coisas acontecem, as portas se abrem por causa do nome de Jesus. Então nós precisamos aprender a usar cada coisa no seu devido lugar.
Amém? Usamos o sangue para ter acesso. E usamos o nome para exercermos autoridade. Viu? Agora, deixa eu só te falar para você, homem. Você não exerce autoridade no nome de Jesus para sua mulher, não. Fica a dica. Ô Maria, você cala a boca em nome de Jesus. Não é assim. Não pode não, Você usa a autoridade com coisas e circunstâncias. Glória a Deus, ali eu ouvi um amém da minha esposa. Você pode ouvir um amém aí também. Você usa esse nome para isso. Agora, coisas e circunstâncias. Coisas e circunstâncias. Pessoas, você não exerce autoridade sobre pessoas. Pessoas você serve. E em amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, então a autoridade, ela tem algo que é peculiar dela, que é a voz. Você já viu aquele policial que chega, aquele polícia chega e pega e fala assim, mãos ao alto! Rapaz, a perna treme, você nem sabe o que você faz, você vai só levantando a mãozinha. Por quê? Porque aquela voz, ela está revestida de uma autoridade que foi conferida a ele. Sim ou não? Pois então, desse jeito. Vou contar uma história para você poder compreender um pouco mais a respeito de autoridade. Eu tinha um chefe, um diretor, não era meu chefe direto, mas tinha uma graduação, um diretor chamado Marco Antônio. E o Marco Antônio tinha uma voz assim muito peculiar dele. Mas tinha um colega nosso, tem sempre um, né? O Pimentel. O Pimentel, ele era uma figura rara, e ele imitava o Marco Antônio igualzinho. Não tinha como diferenciar o Pimentel do Marco Antônio no que diz respeito à voz. Estão comigo? Um belo dia, o Pimentel pega e liga lá no RH da empresa, e ele fala assim, ô Sandrinha, olha, você precisa ver aí um aumento de salário para o Pimentel. Tá bom, seu Marco Antônio, eu vou providenciar. Quantos por cento? O Pimentel tem feito um trabalho muito bom, pode dar 50% de aumento para ele. Perceba bem, irmãos, a voz do Marco Antônio, na boca do Pimentel, que era uma voz idêntica, tinha a mesma autoridade por telefone, perante a Sandra, do RH, que o próprio Marco Antônio. Ela ia conferir a ele um aumento de salário para o Pimentel de 50%, porque ouviu o quê? A voz de quem tinha autoridade. É óbvio que o Pimentel brincou e não levou isso à frente, foi uma brincadeira que ele fez com essa colega, Sandra, mas depois nós ficamos a rir dessa história. Até hoje a gente ainda encontra oportunidade de falar sobre isso, e a gente dá boas gargalhadas. Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus, quando Ele confere o nome dEle, Ele nos confere também uma voz, para que nós usemos o nome dEle. E quando eu uso o nome de Jesus, é como o próprio Jesus usando. Coisas e circunstâncias não vão saber diferenciar quem é quem. Porque coisas e circunstâncias, quando olham para mim e para você, essas coisas e circunstâncias, vem o quê? Vem o acesso.
E ao verem o acesso que nós temos, não percebe a diferença. E aí ouvem uma voz, fala assim, peraí, essa voz está revestida de uma autoridade. E por estar revestida de uma autoridade, coisas e circunstâncias têm que se submeterem. Aleluia! O diabo é coisa, irmão. O diabo é coisa. Enfermidades são coisas. E tanto o diabo quanto as enfermidades, quando ouvem falar o nome de Jesus, tem que se submeter. Por quê? Por causa do acesso que um dia eu e você tivemos em Jesus Cristo, no sangue dele. Amém, irmãos? Aleluia. É sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5. Eu e o meu pai também tínhamos uma voz idêntica ao telefone. As pessoas ligavam para a nossa casa, olha, a malta mais nova não sabe disso não, mas antigamente o telefone era um aparelho que ele ficava fixo em cima de uma mesa na nossa casa, ali, ele não se movia, tinha um fio que você puxava ele assim, e ele era assim, não é assim como é hoje, era assim. Quando eu atendia o telefone, as pessoas falavam assim, Senhor Pedro? Algumas vezes eu reconhecia a voz do outro lado e falava assim, sim, sou eu. Eu sabia com quem que eu estava falando, alguma coisa, por reconhecer a voz do outro lado. Mas as pessoas confundiam a minha voz com a do meu pai. Era a mesma coisa ao telefone, não se distinguia. Eram idênticas as vozes. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 18, diz assim, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você e eu, nós éramos totalmente desconectados de Deus, transgressores, pecadores, completamente fadados a irmos para o inferno. Mas Jesus vem e Ele quebra isso, e nos resgata, e nos traz, e não imputa mais sobre a minha vida e sobre a sua vida o nosso pecado. Antes, pelo contrário, Ele nos amou tanto e que nos perdoou as nossas transgressões, perdoou os nossos pecados. Aleluia! Graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus, sabe por quê? Porque você não vai mais para o inferno, oh aleluia! O céu é seu direito. No sentido da presença de Deus. Isso é uma outra história, para a gente ensinar outro dia. Amém, irmãos? Agora olha aí o versículo 20. De sorte, olha aí, de sorte que somos, o que está escrito aí? Embaixadores. Você pode, sem ferir o texto, você pode pegar e transferir essa palavra embaixadores para autoridades. Vocês são autoridades. Porque é isso que o embaixador é.
O embaixador, ele é a autoridade de um país em outro. Aquele lugar, numa embaixada, aquele lugar pertence, porque o embaixador se faz presente, pertence ao outro país, mesmo estando em outro. Vou falar de novo. Você vai pegar isso, pegar essa revelação, vamos lá. O embaixador, por causa da presença dele, numa embaixada em outro país, aquele lugar se torna parte do país de origem dele, por causa da sua presença naquele lugar. Amém, irmãos? O que isso tem a ver? Tem a ver, já que eu e você somos embaixadores de Cristo, tem a ver que nós, em primeiro lugar, não somos deste mundo, nós somos de outro lugar, nós somos de uma outra pátria, nós somos de uma outra terra. A nossa nacionalidade é outra, irmãos. E se somos embaixadores aqui nessa terra, onde nós chegamos, chega o reino do qual nós pertencemos. Se eu venho para cá, o reino estabelece-se aqui. Se eu vou para lá, o reino se estabelece aqui. Onde quer que eu vá, irmãos, onde quer que você vá, o reino é estabelecido porque você chega, porque você é o embaixador, você é a autoridade do reino ao qual você representa. E aquele espaço de terra que você representa, irmãos, tem que se submeter à autoridade que você carrega. Eita Jesus! De sorte que somos autoridades em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora presta atenção. Aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, através de Jesus Cristo, se faz pecado por mim e por você. Irmãos, você não poderia fazer isso. Qualquer tentativa do homem de se purificar era justiça própria, e justiça própria não traz exclusão de pecados. Mas o nome de Jesus, aquilo que Jesus fez de uma vez por todas, foi feito de uma vez para sempre, para que eu e você não mais tivéssemos pecados. Graças a Deus por isso. Então a gente poderia ler esse texto da seguinte forma: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que nós podemos entrar na presença dele, sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais, você pode dizer comigo, jamais tivesse existido. Oh, aleluia. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Porque agora nós não estamos mais presos a uma lei que uma vez por ano alguém tem que interceder por mim para que o pecado seja apaziguado, tampado e não expurgado. Porque é isso que a lei fazia. O animal era morto, o sangue aspergido sobre o altar. E o que fazia? Cobria o meu e o seu pecado. O ano que vem, estava tudo lá de novo. Não resolvia o problema.
Mas vem Jesus e se entrega na cruz, derrama o seu sangue até a última gota. E quando derrama o seu sangue, ele fala assim: está consumado. Está consumado. Tudo que precisava ser feito foi feito por Ele, para que eu e você pudéssemos ter acesso à sua presença por causa do sangue. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19. Aleluia. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Intrepidez. Aí a gente vê crente do lado de fora. A gente vê crente que não tem consciência do acesso, que entrou nessa presença do Senhor, irmãos, uma vez por todas. Você não sai, não. A gente não sai da presença dEle, não. Ele habita em mim, Ele habita em você. Mas aí, às vezes, alguns irmãos, eles têm a ideia de que eu vou fazer alguma coisa errada hoje, então o Espírito Santo vai ficar ali. Não, irmãos. O Espírito Santo não vai ficar ali, não. Ele vai com você. Ele vai contigo, por onde você for. É com você mesmo, né? Me perdoe os portugueses. Mas às vezes o mineirês me atrapalha. Contigo, consigo, está tudo certo. Outros, então, não é nem a questão de pecado, simplesmente se acham. Aí vem uma parcela da cristandade que eu acho assim impressionante. Não se acha digno. Eu não sou digno, não. É muita santidade, eu não sou digno. Irmão, não tem a ver com você ser digno ou não ser digno, não. Tem a ver com o que Ele fez e não com o que eu faço. Deus nos deu o direito de entrar na presença dEle. Isso não tem nada a ver, simplesmente porque Ele me amou, irmãos. Porque Ele te amou. Então, você precisa trabalhar isso na sua mente e, principalmente, compartilhar isso com outras pessoas para libertar outras pessoas que não tem a ver com dignidade. Tem a ver com aquilo que Ele fez. E Ele fez. E porque Ele fez, eu me tornei digno. Simples assim. É simples para mim. Porque para Ele custou um preço alto. É simples para você crer assim, porque para Ele custou a sua própria vida. E porque custou a sua própria vida, eu não posso desmerecer o sacrifício que Ele fez por mim. Eu não posso tratar isso como algo que, não, eu não sou digno. Quando você fala que você não é digno, você está a dizer: ei, Jesus, o que você fez por mim na cruz não foi suficiente para mim. Isso é soberba, irmãos. Isso é orgulho. Ele fez acesso, intrepidez.
Eu e você precisamos entrar na presença dele, ter a consciência que nós estamos na presença dele, com intrepidez. Amém, irmãos? Então diga comigo, o acesso é pelo sangue. Aleluia. Agora abre comigo em Mateus capítulo 28, versículo 18. A autoridade tem uma voz, e o nome foi nos dado para a autoridade. O acesso temos pela fé no sangue de Jesus, mas a autoridade precisamos exercer uma voz, porque a fé tem uma voz, você tem uma voz, e você precisa dizer aquilo que você crê por dentro. Assim que funciona a autoridade. Pare! Parou tudo. Por quê? Porque alguém revestido de autoridade disse para parar. Vocês estão comigo? Se você não parar, irmãos, a polícia vai usar outros mecanismos ali, não tão republicanos, para fazer você parar. Mas ele tem autoridade para mandar você parar, você tem que parar. Sim ou não? Sim. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora ele fala: agora vocês, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Autoridade delegada. Jesus foi revestido de toda autoridade e nos delega essa autoridade para a gente ir fazer discípulos. Amém? Agora, presta atenção. Que coisa sensacional isso, irmãos. Que às vezes a gente lê esse texto e passa desapercebido. Sabe que se, por exemplo, a gente for ali para tiver um sinaleira, semáforo, se a gente for para um semáforo e ele estiver estragado, e se a gente se colocar lá no meio do cruzamento e levantar as mãos, ninguém vai parar, sim ou não? Ou você acha que as pessoas vão parar porque você resolveu levantar a mão lá para parar? Ninguém vai parar, irmãos. Por quê? Porque você não tem autoridade para isso. Sim ou não? Agora presta atenção. Se você for para lá, junto com o GNR, e o GNR fizer assim, e você fizer assim, todo mundo vai parar, sim ou não? Por quê? Porque o GNR está com você. O GNR levantou a mão. Agora deixa eu te falar. Olha aqui. Muito maior do que o GNR. Ele diz aqui: e eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Então quer dizer que aonde você for, por onde você andar, Ele está junto com você. Então quando você levanta a mão, Ele levanta a mão. Quando você exerce autoridade, Ele exerce autoridade. Tem que acontecer, irmãos. Coisas e circunstâncias têm que se submeter por causa dEle. Por causa do nome de Jesus, irmãos. Ei, meu Deus. Nós precisamos ter essa consciência da presença, irmãos.
Nós precisamos ter consciência do nome de Jesus. Nós temos que ter consciência da autoridade que nós somos revestidos através desse nome, irmãos. Amém? Agora abre em Marcos 5:25, por favor. O pessoal da... Glória a Deus. O meu cronômetro ali desapareceu. Glória a Deus. Tá, sim, ó, tá cheio de flashes passando para lá, para cá. Obrigado, glória a Deus. Pessoal da música, pode subir para cá, por favor. Marcos 5:25, você achou? Olha só o que está escrito. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, eu sou apaixonado com esse texto, irmãos. 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Presta atenção, toda vez que nós lutamos com as forças dos nossos próprios braços, todas as vezes que nós lutamos com os nossos próprios recursos, nós vamos de mal a pior. Mas quando nós nos associamos àquele que tem toda a autoridade, as coisas começam a mudar na nossa vida. E assim, diz assim no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu a fama de Jesus, fé chegou no coração daquela mulher. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Agora presta atenção, essa palavra é chave nesse texto. Porque dizia, a fé chegou no seu ouvido, desceu para o seu coração, e agora ela fala aquilo que ela crê por dentro. E ela dizia que se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aleluia. Irmãos, quando a gente associa a nossa fé, quando a gente associa a nossa crença, quando a gente associa o conhecimento, quando a gente associa essas coisas, as coisas começam a mudar na nossa vida. A história de cada um de vocês que estão aqui foi mudada por causa do nome de Jesus. E a cada dia que passa, vocês estão sendo transformados de dia em dia, de glória em glória, até se tornarem cidadãos perfeitos. Por causa desse nome, por causa do acesso que nós tivemos no sangue. Amém? Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O sangue nos deu acesso à presença de Jesus, acesso à presença do Senhor. O sangue nos deu o direito de estar na presença dele sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido.
Mas o nome de Jesus nos deu autoridade. Autoridade para pegarmos serpentes e escorpiões e não nos farão mal. Autoridade para exercermos contra principados e potestades. Autoridade para chamar coisas à existência. Autoridade, irmãos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ei, presta atenção aqui. O espírito da fé é algo que eu e você podemos associar com outros, imitar a outros. Aqui, quando o apóstolo Paulo está dizendo essa passagem, ele está instruindo a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto possa ter o mesmo espírito que ele tem. Ou seja, irmãos, presta atenção nisso. O espírito da fé não é algo do pastor somente. O espírito da fé não é algo do apóstolo somente, do evangelista, do profeta. Ah, é o profeta. Oh, aleluia. O espírito da fé é algo de todo crente nascido de novo, de todo aquele que nasceu de novo, que fez de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida. Porque o espírito da fé não é algo que a gente usa quando a gente precisa, mas é um estilo de vida que nós fazemos uso constantemente e nem percebemos mais que estamos a fazer. Não porque tenhamos achado que isso é algo sem importância. Não, é porque isso faz parte da nossa vida tão intrinsecamente e que a gente já faz isso naturalmente. Não tenho que temer. Não tenho que temer. O diabo, nosso adversário, eu não tenho que temer ele. É ele que tem que temer a mim. Tem um bicho, um inseto, que eu tenho verdadeiro asco daquele bicho. Chama-se periplaneta americana. Você quem já conhece a periplaneta americana? Só o pastor Jean que conhece. Periplaneta americana é o nome científico que dá para a barata. Bicho nojento. Mas, presta atenção. As mulheres olham para a barata e elas ficam apavoradas com a barata. A barata olha para elas e fica apavorada com elas. Olha a proporção de tamanho. Agora, tem uns homens por aí que os homens olham para a barata, eles até têm eu vou te matar. Mas de repente essa barata voa. Irmãos, tem uns homens por aí que saem correndo quando elas voam. Essas pessoas esquecem de que elas são maiores do que a barata. Acabou. Simples assim.
Agora presta atenção aqui. O diabo é como a barata. Ele olha para mim e para você e fica apavorado, porque ele não vê a mim e a você. Ele vê que nós somos pequenos cristos. Ele vê a Jesus, ele vê o sangue de Jesus. Ele está apavorado. Agora, o que eu preciso? Debaixo do meu pé. A gente canta debaixo do meu pé, mas a gente não acredita que ele está debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Satanás, debaixo do meu pé. Por causa do nome de Jesus, por causa da autoridade do nome de Jesus Cristo que está revestido a minha e a sua vida. Ah, mas se ele se levantar, e se ele voar, não tenho que temer. Não tenho que temer. Fala assim comigo: eu tenho toda a autoridade através do nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé. Toda a autoridade, irmãos. Temos acesso pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Temos autoridade no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Olha, eu vou orar por vocês nesse instante. Minha oração para você, para nós hoje, é para que essa palavra esteja tão intrinsecamente dentro de nós. Se você quiser, depois você pode até saber um pouco mais através desse nome, a autoridade do crente. Esse livro aqui, ó, bem ali atrás. Esse livro mudou minha vida, irmãos. Minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu li esse livro. 1988. Ele era uma versão um pouco mais fina que essa. 1988 esse livro chegou nas minhas mãos. E eu tive a oportunidade de saber a respeito de autoridade no nome de Jesus. A partir daí, irmãos, minha vida mudou. Eu quero te convidar nessa manhã a ter a sua vida mudada no que diz respeito à autoridade delegada. Amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos.
E eu quero me colocar realmente, Pai, numa posição de estar na brecha por eles. Porque eu sei, Pai, que muitas vezes nós somos bombardeados por informações que colocam em xeque a nossa crença. Informações que tentam nos remover do lugar que você nos estabeleceu, Pai, para um lugar onde nós já não pertencemos mais. Mas nessa manhã, Deus, nós compreendemos nesta manhã, através da Tua palavra, que nós temos acesso pelo sangue de Jesus. E uma vez acessado este lugar, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o sangue providenciou para nós. Na Tua presença, nós encontramos segurança. Na Tua presença, nós encontramos paz. Na Tua presença, nós encontramos o amor verdadeiro. Na Tua presença, nós desfrutamos de uma vida mais que abundante. Obrigado por isso. Mas o Senhor, mais do que nos dar acesso a todas essas coisas, o Senhor nos deu o Teu nome, o nome de Jesus, para que nós tenhamos autoridade neste mundo, como embaixadores de Cristo, como autoridades delegada pelo Senhor para fazermos aqui na terra aquilo que é feito no reino. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu nome, porque nós podemos viver nessa terra à altura de tudo aquilo que Você conquistou na cruz por nós, através do nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado. Que essa consciência esteja solidificada, confirmada, estabelecida dentro de cada um de nós. E nós vivamos por essa palavra. Que nós vivamos na prática dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o reino, todo reino, ele tem algumas características. Um reino tem um governo, um governante, um rei. Um reino tem uma língua, tem uma forma de falar. E o reino é gerido por uma moeda, por uma economia. Tem outras tantas características, mas eu quero me deparar com essas três aqui rapidamente. O nosso rei é Jesus Cristo, Ele é o nosso governante desse reino. A nossa língua, a nossa voz é a fé, é a língua dos céus, é a língua que quando eu falo aqui, o Senhor ouve lá. Fé. E a moeda, a economia,
nós cremos no Senhor, que Ele fez tudo por nós. Tudo que precisamos já está nele. Nós temos nele dinheiro, provisão, recursos, toda a economia dos céus está disponível para mim e para você, porque nós fazemos parte de um reino e cabe a nós reverenciarmos como súditos que somos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Amém, irmãos? Porventura, se você entrou aqui hoje e nunca tenha feito de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida, eu quero te dar a oportunidade para que você faça isso hoje. Ah, pastor, para que precisa disso? Eu creio em Deus. Eu também creio. E vou te falar uma coisa, talvez você não saiba, até o diabo crê. Ele só não segue. Talvez você até acredite que Ele tenha vindo nessa terra e morrido na cruz por você. Eu também creio. Você até acredita que Ele ressuscitou, está vivo e voltará. Eu também acredito nisso. Então, pastor, qual que é a diferença? A diferença é que talvez você precise de uma única coisa que talvez você ainda não tenha feito, e é isso que eu estou a falar aqui hoje para você. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, no verso de número 9: se com a tua boca você declarar que Jesus é Senhor, será salvo. Você precisa falar com a sua boca aquilo que você crê por dentro. Até você falar com a sua boca, não adianta nada crer somente. Você precisa falar aquilo que você crê. Por isso eu quero te ajudar nessa manhã. Se puder repetir comigo essa oração, eu quero te dar a oportunidade nessa manhã. Você que está nos acompanhando pela internet também. Repete comigo assim: Senhor Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus, que me perdoou os pecados e que me deu uma nova vida. Eu creio que Jesus ressuscitou, está vivo e voltará. Eu faço dele o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Simples assim. É simples para você fazer essa oração, mas custou um preço muito alto. A própria vida do Senhor Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te conhecer. Tem alguém aqui? Todos salvos? Glória a Deus. Quando Ele morre na cruz, Ele faz algo também por mim, por você. Quer nos trazer cura. Você está aqui com algum sintoma de enfermidade, ou porventura algum parente ou conhecido seu está passando por um momento de enfermidade, eu queria orar por você. Mais alguém? Alguém? Adriana, pode orar aqui com a Kátia, por favor. Você está aí, estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos naquilo que
você fez na cruz por nós, de uma vez para sempre. Nós cremos que Jesus Cristo morreu para trazer vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Obrigado por cura sendo manifesta no corpo físico, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade e declaramos cura, saúde divina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos que ir por aí, matando as baratas da nossa vida. Em toda a semana elas vão aparecer, vão voar e nós vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Guardem esta palavra, contem nos vossos trabalhos, nas faculdades, por onde vocês se cruzarem. Ensinem como é que se mata as baratas da nossa vida, porque o diabo está debaixo dos nossos pés e ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele nem é barata, ele é uma mosquinha morta. Amém? Nós somos mais que vencedores, amados. Aleluia! Vamos encerrar. Eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigada por este dia abençoado que o Senhor preparou. Eu declaro que a Tua palavra, Pai, foi depositada em corações férteis e a Tua palavra prosperará e frutificará durante toda a semana na nossa vida. Eu declaro uma saída abençoada dos meus irmãos, um regresso a casa com o Teu cuidado, Pai, e uma semana de boas notícias, porque o sobrenatural é o natural da nossa vida todos os dias, Pai. Eu declaro uma semana abençoada nas casas dos meus irmãos, com saúde e com prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Sejam abençoados na prática da palavra.